Hebreus capítulo 6, verso 9 diz assim: quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. A maioria das traduções diz: quanto a vós, ó amados, esperamos coisas melhores, concernentes à salvação. Diga para a pessoa que está do seu lado: em respeito à sua vida, eu espero coisa melhor. O autor aqui está falando exatamente disso. Quanto a vós, ó amados, esperamos coisas melhores, concernentes à salvação, ou seja, que estão envolvidos no Evangelho, que dizem respeito ao Evangelho. Esperamos coisas melhores que estão diretamente ligados ao Evangelho, aquilo que realmente importa na nossa vida, aquilo que é mais importante na nossa vida, que é o reino de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, nós nos alegramos, ó Deus, nessa noite por estarmos na Tua casa. Como já foi dito aqui, a Tua casa é lugar de prazer, de alegria, de regozijo, é lugar de darmos louvor àquele que é digno, e também, ó Deus, é lugar de nos alegrar com aqueles que se alegram dentro do Teu reino. Ó Deus, de abraçar, de cumprimentar, de ver a face daqueles a quem nós amamos, e isso por causa do Evangelho. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos nessa noite. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estar juntos novamente. E que o Teu Espírito, ó Deus, ministre, continue falando ao nosso coração, agora por intermédio da palavra, abra o nosso entendimento, capacita-nos a compreender a mensagem nessa noite, que ela possa gerar abundância de frutos e fortalecimento à nossa vida espiritual. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós cantamos, eu acho que a última música aqui, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Olha para a pessoa, olha para os lados aí. Olha para a pessoa que está do seu lado, para o ambiente onde nós estamos. Sabe, quando Deus me deu essa palavra, eu ministrei lá em Tocantins agora, deve ter mais ou menos um mês, ou talvez menos ainda, umas 3 semanas, que eu trouxe essa palavra. Normalmente, nós temos uma visão, às vezes, muito reduzida a respeito da nossa própria vida e daqueles que caminham conosco. O texto aqui, o autor de Hebreus está falando daqueles que, no meio da caminhada cristã, eles foram ficando para trás, aqueles que se apostataram da fé, aqueles que se tornaram infrutíferos, aqueles que não continuaram na mesma fé, foram perdendo o entusiasmo, foram perdendo a fé, foram se deixando levar pelas as doutrinas outras, que não é o Evangelho. Então ele vem falando exatamente desse grupo no começo do capítulo 6, para então ele definir que a respeito da terra que recebe a chuva, mas não produz, Aí é dado a isso que ele está dizendo agora para o grupo que permanece, para aqueles que permaneceram na fé, aqueles que continuaram caminhando pela fé e vivendo segundo o Evangelho. Ele está dizendo: quanto a vós, ó amados, esperamos coisas melhores, esperamos coisas melhores referentes à salvação. Então ele está chamando a atenção aqui para o grupo que está caminhando na fé, que está caminhando, que permanece em Cristo. E eu quero te chamar a atenção nessa noite, ela é bem propícia para isso, uma vez que nós temos aqui uma
um casal que nós conhecemos ainda como criança, né, ali no Peniel, e hoje são casados, né, já são uma família, já formaram uma família e agora serão consagrados. Isso é glorioso, e o autor está dizendo para olharmos do nosso lado e perceber, avaliar a vida dos outros e a nossa na perspectiva de coisas melhores. Sabe por quê? Porque nós olhamos normalmente as pessoas e avaliamos as coisas ruins. Isso é normal do ser humano, atentar para as coisas frágeis, para as fragilidades, para as debilidades. Nós olhamos para uma pessoa, se ela manca, se ela é careca, se ela tem qualquer coisa, normalmente é aquilo que vai chamar a atenção, né? Mas nós não percebemos as coisas boas, nós temos dificuldades em realmente olhar pontos positivos, fortes, né? Que são dignos de serem aplaudidos na vida dos outros. Nós sempre atentamos, é normal do ser humano, infelizmente, atentar sempre para as coisas ruins. E o autor está dizendo: quanto a vós esperamos coisas melhores. Quanta coisa melhor você pode ver na vida da pessoa que está aí sentada do seu lado? Queridos, quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para aquilo que o Evangelho nos ensina, nós vamos ver aqui nessa noite o que Jesus, como que ele olhava e o que ele esperava dos seus discípulos. Como pais, nós olhamos para os nossos filhos e temos os melhores sonhos, a perspectiva melhor, os melhores sonhos que nós sonhamos para os nossos filhos. E como líderes, também da mesma maneira, nós somos pais e líderes, né? Líder dentro da igreja, líder de pequenas células, né? Somos líderes que precisamos atentar, ter os olhos abertos e sonhos e desejos profundos no nosso coração a respeito das pessoas que caminham conosco, que se nós não tivermos esse tipo de perspectiva, nós não investiremos na vida deles. Nós não vamos vê-los, na verdade, dentro do seu potencial. E Jesus nos dá essa perspectiva, e é o que eu quero compartilhar com você nessa noite. Volta a sua Bíblia lá em João, capítulo 14. Jesus está terminando o seu ministério ali com os discípulos. Essa é a última ceia. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João trata de um período ali na última ceia. Então, aqui Jesus está nas últimas horas com seus discípulos. Então, esses que caminharam com ele 3 anos, já 3 anos e meio, agora está terminando. Jesus vai sair dali e vai ser preso, né? Então, ele está dando as últimas instruções. E agora, capítulo 14, verso 8, ele diz assim: solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja, o que for que vós pedirdes em meu nome,
isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Até o verso 13. Eu quero te chamar a atenção aqui em 3 pontos, dentro da perspectiva, da expectativa de Jesus em relação aos discípulos que caminharam com ele durante esse tempo, que agora está terminando aquele período, aquele ministério, aquele período que Jesus está com eles ali, ensinando no dia a dia. Então ele chama aqui a primeira expectativa de Jesus aqui, trata da expectativa da imagem que nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, partes do reino de Deus, precisamos ter. Filipe faz uma colocação aqui dizendo para Jesus: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ele faz exatamente essa colocação e Jesus o chama para uma outra coisa. Um fato interessante é que parece que os discípulos estão sempre um passo atrás. Quando eles conseguem captar uma mensagem, eles se alegram, aí Jesus faz eles darem um passo a mais, né? Certa vez eles se alegraram, chegaram entusiasmados, porque eles estavam expulsando demônio, pessoas estavam sendo curadas, e eles chegaram todo eufóricos, porque eles tinham autoridade sobre os demônios, e Jesus disse para eles assim: não vos alegreis porque os demônios se submetem a vocês, alegrai-vos porque o seu nome está escrito no livro da vida. Né? Eles estavam entusiasmados por causa da luta, do combate espiritual, e disse: ei, vocês estão alegrando por causa disso? Alegre-se porque a autoridade que vocês têm é porque o nome de vocês está no céu. Não é a questão, não são os demônios, a questão é aonde é que você está em Cristo. Então Jesus está sempre um passo. Quando eles conseguem alcançar algum raciocínio, Jesus dá um passo a mais, no sentido de levá-los a níveis mais elevados. E agora Filipe faz uma colocação: mostra-nos o Pai, e isso vai ser suficiente para nós. Jesus disse para ele: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco? Tem 3 anos e meio que nós estamos caminhando juntos, você ainda pede para eu mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Livro de Hebreus, capítulo 1, verso 3, diz que ele é a exata expressão da glória de Deus. Ele é a expressão exata, ele é aquilo que Deus é. Por isso ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então a primeira perspectiva que ele tem aqui é de imagem. O que as pessoas estão vendo? O que os discípulos precisavam ver em Cristo? O que as pessoas precisam ver na nossa vida? O que as pessoas vão precisar ver na sua vida, Benjamin, e na sua vida, Keolinha? Porque Jesus, ele é a imagem exata de Deus. Agora a igreja, o Filipe faz uma colocação: deixa eu ver o Pai. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Quem quer ver Deus, precisa olhar para quem? Para Jesus. Se queremos ver a Deus, precisamos olhar para Jesus. Mas Jesus andou aqui 33 anos, e agora ele ressuscitou e é assunto aos céus. E quem quer ver Jesus, precisa olhar para onde? Aonde é que eu vou ver Jesus? Aonde eu vou ver Jesus? O lugar que eu preciso ver Jesus é na sua e na minha vida. A igreja é a
expressão exatamente do Cristo ressurreto. A igreja é, na verdade, a imagem, tem que ser a imagem exata de Cristo Jesus. Então, quando alguém quer ver Jesus, precisa olhar para a sua vida, precisa olhar para a igreja. O que Jesus é na nossa vida? A Bíblia diz que Ele é o pastor, e pastor é alguém que a gente vê, e nós somos, a igreja é o quê? São as ovelhas. Ele é o fundamento da igreja, e a igreja é o quê? O templo, são as pedras vivas. Ele é o mestre, e nós somos seus alunos, seus discípulos. Então ele está falando de coisas que são visíveis. Ele é a videira verdadeira, e nós somos os seus ramos. Ele é o noivo, e a igreja é a sua noiva. E isso é algo que os homens precisam ver. Entenda bem isso. As pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. Se eles não puderem ver Jesus na vida da igreja, não há outro lugar. Amém, queridos? Amém. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1, ele diz que assim os homens vos considerem como dispenseiros da glória de Deus, da graça de Deus, como bons dispenseiros. Quando os discípulos Pedro e João foram serem interrogados, capítulo 4 do livro de Atos, verso 13, um homem havia sido curado milagrosamente ali na entrada da Porta Formosa. O homem pediu uma esmola, Pedro diz: eu não tenho nem ouro nem prata, mas que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem saltou e colocou-se em pé, e houve um alvoroço, eles pregaram o evangelho, começaram a ensinar, e por isso eles foram presos. No outro dia, quando foram interrogados, eles perceberam, os líderes ali, que estavam interrogando, os juízes da corte ali, começaram a interrogá-los, e aí eles ficaram admirados, que aqueles homens eram homens iletrados, homens de pouca cultura, de pouco estudo, mas há um detalhe que chama a atenção: eles perceberam que eles estiveram com Jesus. Eles sabiam que esses homens eram rudes, que não tinham muito estudo, mas eles perceberam que eles estiveram com Jesus. Há uma marca na vida deles, há uma identificação exatamente com Jesus, a maneira deles se portarem, a intrepidez deles, a ousadia desses homens, a capacidade que eles tinham de estarem firmados na verdade, deu a entender que eles estiveram com Jesus. Há uma marca, há uma identificação exatamente com Jesus. Antioquia, Atos capítulo 11, a Bíblia diz que, verso 26, que ali em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O que significa isso? Imitação de Cristo, ou pequenos cristos em miniatura, não é? Então Jesus tem a expectativa de que a sua igreja possa, na verdade, resplandecer aquilo que é o evangelho. Por isso que Jesus os chamou de sal da terra e luz do mundo. Vós sois a luz. E a lâmpada não é colocada debaixo da mesa ou em lugares escondidos, ela é colocada em lugar estratégico. A finalidade dela é iluminar. A razão da lâmpada é estar em lugar de destaque, de estar em lugar estratégico, de destaque, que chama atenção, que ilumina a casa, que ilumina o ambiente. E não é diferente com a sua vida. A perspectiva que Jesus tem a respeito de você é exatamente que você esteja em lugar estratégico, que você ilumine, que você brilhe,
que você chame a atenção. A noiva, ao entrar numa igreja, todas as pessoas se põem de pé, os olhos de todas as pessoas se voltam para ela. Por quê? Porque ela é importante, e não é diferente da igreja nos dias de hoje. A igreja está passando no meio do mundo, e o mundo precisa olhar para ela e entender o esplendor da glória de Deus sobre a vida da igreja, sobre aquela que foi escolhida, amada e tem sido adornada pelo Espírito Santo. Amém, amados? Tenha uma perspectiva a respeito das pessoas que caminham ao seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado e veja potencial nelas. Você imagina, quando nós olhamos para a Bíblia, os exemplos das Escrituras, nós vimos Moisés, um fugitivo que simplesmente Deus achou no campo, aos 80 anos, né? E disse: olha, vem cá que eu vou te mandar de volta para o Egito para você libertar o povo. Começar a vida aos 80 anos. Quando ele já tinha lavado as mãos, já tinha desistido da vida. Deixa eu cuidar de ovelha no meio de deserto e passar o resto da minha vida, enterrar meus dias aqui. E é ali que Deus o chama e diz: não, vem cá que vai começar agora. Aí Deus começa um projeto totalmente novo na vida dele. Quando nós olhamos para Davi, um menino de recado lá no campo, mas foi lá que Deus... A família não viu nenhum potencial nele, mas Deus não apenas enxergou, porque entenda bem, amados, Moisés não era um homem capacitado. Deixa eu te dizer, Moisés foi um homem muito estudado. Ele estudou muito na faculdade, nas melhores escolas que tinha no mundo, que era do Egito naquela época. Mas ele não era um homem capacitado. Tanto não era capacitado que ele fez de tudo para não ir. Até que Deus se irou com ele, aí ele resolveu, não, então eu vou. Davi também não era um homem capacitado, tanto que Deus precisou de 13 anos para capacitá-lo. Não existe pessoas capacitadas. Jeremias diz que não era capacitado, né? É Deus quem capacita. Abraão não era um homem. Abraão não, o pai da fé, quando Deus pediu o seu próprio filho em sacrifício, ele levou. Foram 25 anos para Deus ensinar Abraão a crer, a viver pela fé. É Deus quem forma em nós aquilo que Ele deseja fazer. É Deus quem vai formando o nosso caráter, firmando os projetos dEle na nossa vida. É Deus quem faz. Amém, amados? Amém. Quando, esqueci aqui de um... Gideão, né? Gideão estava lá no campo, na eira lá, malhando o trigo, e aí escondido, e Deus chega para ele e diz o quê? Homem o quê? Valente, o cara estava escondido. O que Deus estava dizendo para ele? Vem cá que eu vou fazer de você um valente. Eu vou tirar da sua vida o que existe de melhor. Eu vou te mostrar coisa que você mesmo não acredita que existe na sua vida. E foi o que Deus fez com ele. Jesus, ao chamar os discípulos, chamar homens como Pedro, João, Tiago, né, como Levi, como todos os discípulos, cada um deles cheio de problema, cada um deles cheio de defeitos, foram esses que Jesus chamou e disse: o negócio é com vocês mesmo,
3 anos e meio, na última refeição ali, os camaradas ainda estavam dando cotovelada um no outro. Não, eu sou melhor. Não, eu é que sou melhor. Você não vê que sempre Jesus chama eu e mais o fulano e o ciclano, né? É eu que expulso mais demônio, é eu que curo mais pessoas, é eu que prego melhor, né? Então eles estavam ali ainda disputando qual deles seria o melhor. Tiago e João tentaram dar pernada nos outros, junto com a mãe deles, falaram assim: deixa que quando o Senhor chegar no seu reino, uns fiquem à direita e outros à esquerda. Ou seja, esses eram os camaradas que Jesus chamou para ser discípulo. E olha o que foi feito da vida desses homens. São pessoas como você e eu que Jesus transforma. Amém, amados? O mundo precisa ver algo novo e precisa ver na sua e na minha vida. Perspectiva de imagem, você precisa, ponha isso na sua cabeça hoje. As pessoas precisam ver as marcas de Jesus na sua vida. Segunda expectativa de Jesus é quanto à palavra, verso 10. Ele diz assim: crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo-as, não as digo em minha própria autoridade. Então, Benjamim, que é o Linha, isso é para todos nós, mas eu estou chamando mais a atenção deles, porque serão ordenados hoje. Jesus, segunda expectativa de Jesus aqui é a maneira com que nós tratamos as Escrituras. Ele diz, é o próprio Senhor Jesus que está dizendo aos discípulos: as palavras que eu vos digo, não as digo na minha autoridade. Não fui eu que as criei, não sou eu que estou inventando, estou trazendo isso. Eu falo aquilo que eu recebo de Deus. Melhor maneira de olharmos isso é quando Jesus foi tentado no deserto, no início do seu ministério, quando o diabo o tenta 3 vezes. Por 3 vezes ele repete a mesma frase: está escrito. Essa é a autoridade máxima. A autoridade é as Escrituras. Quando o diabo diz para ele: manda que as pedras transformem em pão, ele diz: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra. Quando diz: se joga daqui de cima do templo, porque os anjos vão te amparar, citando ali Salmo 91, ele diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. 3ª vez tentou negociar o ministério ali, dando a glória. Jesus: ao Senhor, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Diga para a pessoa que está do seu lado: está escrito. Não tem como mudar, amados. As Escrituras são a autoridade máxima. A Escritura é a autoridade, exatamente, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é a nossa capacidade de preparar mensagem. A palavra de Deus, ela funciona por si só, ela tem vida e vida com abundância. Ela é viva e eficaz. Então ela é poderosa para salvar. A Escritura é a lei, tanto que salva quanto aquela que condena. Jesus, capítulo 12 do livro de João, ele diz: se alguém não me recebe, não recebe a minha palavra, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Se alguém me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Ou seja, a palavra que o indivíduo rejeitou vai encontrar com ele lá no final. Amém, queridos? Amém. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, ele diz: procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Imagem.
e que maneje bem a palavra da verdade. Que sabe exatamente as Escrituras, que tem profundo conhecimento das Escrituras, que ama a palavra de Deus. Salmo 119, se não me engano, 97, ele diz: quanto amo a tua palavra e nela medito o dia todo. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Salmista, ali que é Davi, que escreveu o Salmo 119, diz: quanto amo a tua palavra. Você ama a palavra de Deus? Olha o que Davi está dizendo aqui. Quanto amo a tua palavra e nela eu medito o dia todo. O que passa na nossa cabeça o dia todo? Você medita em quê? O que ocupa o seu pensamento todos os dias, o dia todo? Aquilo que ocupa o nosso pensamento é aquilo que verdadeiramente nós amamos. E no caso aqui, Davi está definindo o seguinte: quanto eu amo a tua lei. Por isso ela está na minha mente em todo o tempo. O meu coração está meditando nela em todo o tempo. Se nós amamos algo, se nós amamos a esposa, a mente está colocada onde? Na esposa. Se a esposa ama o marido, aonde é que ela está em a mente? No marido. Se amamos a nossa família, nossa mente está voltada para ela. Se amamos as Escrituras, o nosso coração está voltado para as Escrituras. Amém, queridos? Amém. Josué 1:8 diz que se nós queremos ser bem-sucedidos, se vocês desejam ser bem-sucedidos no ministério, o que tem que fazer? Não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, para que possa fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar os seus caminhos e serás bem-sucedido em tudo que fizeres. Esdras capítulo 7, verso 10, diz que Esdras inclinou o coração a buscar a lei do Senhor, a praticar a lei e a ensinar. Esse é o modelo de liderança, esse é o modelo de pastoreio, esse é o modelo de homens e mulheres comprometidos com Deus. Buscar conhecimento, buscar entendimento nas Escrituras, colocar em prática, para depois ensinar. A um degrau aí, eu preciso aprender, eu preciso praticar e eu preciso ensinar. Amados, deixa eu chamar a outra atenção para uma coisa aqui. Toda pessoa que verdadeiramente conhece a Escritura, toda pessoa realmente conhecedora da palavra de Deus e que possui uma vida santa, ele é misericordioso com os outros, porque ele reconhece as suas próprias limitações. Quando nós encontramos pessoas que são muito exigentes com respeito à vida dos outros, é porque essa pessoa realmente não conhece de santidade, muito menos da prática da palavra de Deus. Praticantes das Escrituras são aqueles que realmente lamentam primeiro pela sua própria imperfeição. E por ter conhecimento do quão difícil, quão desafiador é lutar contra a nossa natureza pecadora, é que somos misericordiosos, que nós somos longânimos, que nós somos compassivos, que nós somos tardios em irar, que nós entendemos, que nós fortalecemos a vida dos outros, que a intenção não é punir, é restaurar. Amém, amados? Amém. Terceira expectativa de Jesus aí, está verso 12 e 13, em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço,
e outras maiores fará, pois eu vou para o Pai. E assim seja, o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Terceira expectativa a respeito das obras. Jesus está dizendo, olha, eu vou para junto do Pai, e o que vocês pedirem eu vou fazer, para que Deus, o Pai, seja glorificado nas obras que nós praticamos no dia a dia. Foi isso que Jesus diz, Atos 1:8, e recebereis poder, a capacidade do Espírito Santo para colocarmos em prática, para vivermos uma vida não apenas de palavras, mas de feitos. Amém, amados? Amém, Benjamin e Keulinha? Gostaria de ler um texto aqui. 1 Timóteo, capítulo 3. Nesses dias, provavelmente, vocês já leram isso aqui bastante, ou pelo menos deveriam ler. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o verso 7, diz assim: esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, esposa, equilibrado, que tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar os seus filhos e lhes serem submissos com todo respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Olha, eu entrei no ministério em 2002. Já vivemos alguns capítulos, às vezes de muita luta, muita prova, muita dificuldade. Passamos alguns vales e subimos algumas montanhas. Eu quero terminar deixando aqui para você, Benjamin e Keulinha, que eu tenho aprendido dentro do ministério nesse tempo todo. Cultive amigos leais. Sempre que alguém me pede para orar por missionários, eu oro para que Deus dê amigos. Se tem algo que ministro do evangelho precisa, é de amigos e amigos leais. Que vocês cultivem isso, aprenda a cultivar amigos leais. Para isso nós precisamos ser leais. O homem colhe aquilo que ele planta. Então isso é algo que vocês precisam plantar. Lealdade, para que Deus dê amigos leais. Tenha os olhos para que Deus possa trazer discernimento no coração de vocês a respeito de tudo que se passa, de relacionamento ao seu redor, mas cultive amigos que sejam leais. Ame a todas as pessoas. Colossenses capítulo 3, verso 14 diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então ame a qualquer pessoa, a todas. Cada pessoa que você cruza no dia a dia, toda pessoa que você convive dentro do ministério, ame, independente de quem é a pessoa, independente se ela te ama ou não, aprenda a amá-los. Se eles não te amarem, se eles não corresponderem, não é problema. Deus, a Bíblia, a palavra de Deus diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Ele não diz que eu vou colher no mesmo lugar que eu plantei.
Diz que Deus é responsável por me dar de volta. Quem nos recompensa é Deus. Então, ame, aprenda a amar, ponha o coração naquilo que vocês estão fazendo. Ageu diz isso à nação de Israel: coloque o coração no seu caminho, ponha o coração naquilo que você está fazendo, aprenda realmente a amar as pessoas. Lidar com a igreja é lidar com pessoas, e essas pessoas, elas têm defeito, essas pessoas têm, muitas delas são cheias de carrapicho, muitas dessas pessoas são literalmente como nós, eu já dei um estudo aqui há alguns anos atrás, sobre o tabernáculo, são tábuas que foram cortadas na floresta, precisa ser lapidada, precisa tirar os seus defeitos para que ela se encaixe dentro do propósito de Deus. A árvore lá no campo, ela é cheia de defeitos, cheia de imperfeições. Por que uma árvore é torta? São as experiências de vida dela. Elas vão entortando de acordo com a vida que ela, as experiências que elas vão passando. Alguém passa, quebra um galho, alguém vai e pisa em cima, e assim ela vai criando os seus próprios defeitos. E aí a Bíblia diz ali no livro de Êxodo que árvores foram cortadas e aparelhadas para serem perfeitas, porque ali trata exatamente da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Tábuas cheias de defeitos que são totalmente preparadas para se encaixarem umas nas outras, no mesmo tamanho, da mesma largura, perfeitos, todos dentro da mesma medida. Assim é o que Deus deseja na nossa vida. Seja humilde, aprendam, isso é uma das maiores virtudes de um líder, humildade. Cuide, porque a soberba, ao subir no coração, não pense que é o diabo que vai te derrubar, é Deus mesmo. O diabo não derruba soberbo, amado, dentro de igreja. Quem derruba soberbo dentro de igreja é o próprio Senhor da igreja. Amém? Então, seja humilde. Tudo aquilo que você vai fazer, Deus vai dando graça, vai crescendo. Ser humilde é uma das coisas, um dos desafios muito, mas muito difíceis. Só para ter uma ideia, o homem mais sábio descrito nas Escrituras foi Salomão. A soberba derrubou ele. Davi, o homem segundo o coração de Deus, tropeçou na soberba quando mandou fazer o censo de Israel. Para isso, perdeu 70.000 homens num dia. Então, cuide o coração de vocês em relação à soberba. Dê honra. Tenda isso bem nessa noite. Aprenda a honrar as pessoas que andam com vocês. Aprenda a honrar pessoas que realmente estão com vocês no dia a dia. Eu já encontrei alguns pastores, alguns líderes, que têm muita dificuldade para achar amigos. Sabe qual é o... Quer ver uma coisa? Infelizmente, grande parte dos pastores, quando estão passando por problema, eles vão atrás de pastores lá de outra igreja, que não conhecem o problema daqui de dentro de casa, para se aconselhar. Mas as melhores pessoas para me ouvir são as minhas ovelhas. Quem conhece a mim e conhece a igreja são as minhas ovelhas. São os líderes que caminham comigo, são pessoas que me amam, mas eles também, se eu tiver errado, eles vão falar a verdade na minha cara, para que eu possa ser instruído. Então, aprenda a honrar pessoas que realmente amam a vocês. Eu tenho lutado um pouco lá em Tocantins, na cidade que a gente tem.
por causa dessa pandemia aí, nós paramos de fazer uma festa que todo ano acontece lá. E eu tenho dificuldade demais, já bati na tecla, já me estressei por causa de uma situação que acontece lá. Nós fazemos a festa, junto às igrejas da cidade, para fazer a festa no mês de abril, final de abril, do dia do evangélico. E eu falo com eles assim, sabe qual é o melhor louvor do Tocantins? O da minha igreja. Eu tenho o melhor louvor da cidade e o melhor louvor do Tocantins. Eu tenho os melhores músicos, sabe por quê? Esses músicos estão comigo o ano inteiro. Com chuva, com sol, com calor, com frio. Muitos deles, às vezes, passando mal, estão na igreja. Dia de festa, eu não vou pagar ninguém para sair da igreja deles para vir cantar dentro da cidade. Do meu bolso não sai R$1. Eu procuro honrar aqueles que estão comigo. São eles que estão na luta diária, são eles que estão dobrando o joelho toda semana, são eles que estão pagando o preço dentro da cidade comigo. E aí as igrejas têm dificuldade, porque eles querem fazer festa para chamar pregador de fora, cantor de fora, para os membros da minha igreja servir de empregado para eles, montar palco, colocar cadeira e ajeitar tudinho para os camaradas chegar, sentar, canta, pregam, levantam, recebem a oferta e vai embora. Dê valor, honra aqueles que caminham com vocês no dia a dia. Aprenda a honrar aqueles que estão com você. Cuide da sua família. Outro detalhe aqui que eu preciso que você entenda bem. Cuide da sua família. Está aí com uma garotinha novinha, uma esposa novinha. Então, cuide, né? Às vezes, alguns ministros, eu mesmo já tive amigos novos dentro do ministério, que eu chamei a atenção deles sobre isso, que às vezes pensam o seguinte: eu vou investir tudo na igreja, vou dedicar tudo na igreja, porque Deus vai cuidar da minha casa. Não foi Deus que casou com a Keolinha, não. Quem casou, o marido dela é você. Então, Deus não vai fazer o que é sua responsabilidade. Então, cuide de uma coisa sem descuidar da outra, né? Então, porque isso entenda bem, às vezes nós amamos a obra de Deus, e isso está totalmente certo. Dedicamos o máximo que a gente pode dentro das coisas de Deus, e às vezes passa na nossa cabeça o seguinte: olha, eu estou cuidando aqui, Deus vai estar cuidando da minha família lá. Eu vou estar trabalhando para a igreja e Deus vai trabalhar para a minha família. E aí a gente tem que colocar as coisas em ordem. Lembra de que Davi saiu para a guerra, lá na 1 Samuel capítulo 30, quando ele estava na guerra, o que estava acontecendo com a família dele? Um bando de amalequitas atacaram o Ziclag e levaram a família dele, com a dos homens dele, tudo preso. E aí ele teve que chorar amargamente, passar por uma situação constrangedora, e aí Deus, perguntar para Deus: o que eu faço agora? O Senhor vai entregar esse povo na minha mão? E Deus disse assim: vai que eu vou te entregar. Aí ele teve que ir lá resgatar a família, né? Então, Deus te deu uma família, cuide dela, com o mesmo zelo que você cuida das coisas de Deus. Aliás, seu sogro é Deus, se você não sabe disso, né? Amém, amados? Amém. Eu quero terminar com isso aqui, falando aí dos Davi e os 600 homens que ele tinha. Se vocês conhecem o texto, fala ali que Davi, quando fugiu de Saul, que queria matá-lo, que era sogro dele, Deus deu para ele
uma congregação maravilhosa. Deu para ele 400 homens da pior espécie que tinha. Os camaradas estavam fugindo dos credores, eram homens amargurados de espírito, endividados, cheios de problema, que só correram atrás de Davi para fugir, na verdade, dos cobradores que estavam todo dia na porta deles, batendo. Aí esses camaradas disseram assim: eu vou sumir do mundo e vou correr atrás de Davi. E aí se uniram a Davi, e depois esses 400 animaram mais 200, que na verdade subiu o número para 600 homens. E aí seguiram a Davi, e foi a essa congregação que Deus deu para Davi começar a vida dele, o ministério dele. E ele tanto aprendeu, quanto foi uma bênção muito grande na vida desses homens, que esses homens, na verdade, grande parte deles se tornaram os valentes de Davi, né? Eles aprenderam juntos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você e para todos nós que estamos aqui, amados. Isso é uma lição muito grande para nós, o seguinte: a gente pensa assim, rapaz, será que não tinha ninguém melhor para Deus colocar do lado de Davi? Pensa comigo que esses 600 homens já tinham perdido a esperança na vida. A vida deles provavelmente ia se tornar escravos por causa das dívidas. Eram homens cheios de problema, de experiências amargas, por isso a Bíblia diz que eles eram amargurados de espíritos. Agora, é interessante, por que esses homens vão atrás de Davi? Davi se tornou a única referência deles. A única esperança desses homens foi Davi. Por que Davi recebeu? Davi já estava com a vida atrapalhada. Ele sozinho, para esconder de um exército, já era problema. Agora você imagina você esconder com 600 homens, e não era apenas 600 homens. 600 homens que tinham famílias, que tinham esposa, que tinham filhos. Aonde se esconde uma multidão dessa no meio que não consegue se locomover rápido para fugir de exército montado a cavalo? Davi poderia dizer para ele: não, moço, você acha outro canto, não vem atrás de mim, não. Seria a coisa mais sensata para ele fazer, mas a Bíblia diz que ele recebe. Sabe por quê? Às vezes Deus vai te dar algumas pessoas que são cheias de problemas, mas vocês serão a única esperança deles. Deus está entregando na sua mão pessoas que só vão confiar em vocês. E é vocês que serão responsáveis por tratar dessas pessoas, cuidar delas. E os frutos vão ver lá na frente. Então, aquilo que Deus colocar na mão de vocês, faça, ame, põe o coração naquilo ali. Termino com Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que em vós começou a boa obra, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que chamou vocês desde o Peniel, é o mesmo Deus que vai acompanhar e dar vitória, bênçãos, suprir todas as suas necessidades. Amém, queridos? Deus os abençoe. Amém, amados? Isso para nós serve de lição. Aprenda, que nós possamos aprender a valorizar pessoas. Alguns que estão aqui comigo desde o início, desde quando eu cheguei aqui em 2005, e permanecem na rocha, tão firmes aí no Senhor, continuam trabalhando, batalhando pela fé. Quanta alegria isso traz para nós. Deus abençoe a cada um de vocês.